Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma forma eficaz de comparar e selecionar ativos para sua carteira de investimento. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e comenta aqui se essa estratégia faz sentido para você. Começando aqui, tá na tela do Meu Investidor 10, é um sistema que eu utilizo para poder fazer o lançamento dos meus ativos na minha carteira. E é por aqui também que eu faço a comparação desses ativos e eu faço a segmentação, faço a separação com as análises. Tem duas maneiras de fazer a comparação: comparação certa e a errada. Comparação certa é você fazer a comparação com segmentos e setores iguais. Comparação errada é você fazer com setores diferentes, por exemplo. Com setores iguais é você fazer comparação entre um setor de banco, um setor financeiro, com um setor financeiro. A forma errada, que é a mais utilizada pelas pessoas e pelos investidores iniciantes, é querer comparar ativos com setores diferentes. Para ser mais objetivo, o setor é como se fosse um mercado. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um mercado ali, dentro desse mercado tem um setor de açougue, tem um setor de padaria, tem um setor de hortifruti. Cada um ali tem a sua forma de operar, tem o seu modo, né? Tem o seu jeito de administrar, da administração. Quando você faz a comparação entre uma padaria e um hortifruti, você está falando ali de relevância, né? Pode ser que um dia, em uma oferta, um lado venda mais e o outro venda menos. Porém, você comparar uma padaria com hortifruti é totalmente desproporcional, porque isso é igual eu disse, pode ser uma oferta. Um dia é oferta de frutas e legumes, outro dia é uma oferta ali na padaria. Então, quando você compara uma oferta em um setor financeiro, um ativo que está com desconto ali em um setor financeiro, com um ativo que está com desconto em um setor de petróleo, de mineração, não faz sentido você fazer essa comparação. Desde que você for apenas fazer essa comparação para decidir qual desses dois segmentos você coloca na sua carteira, porque você não tem. Mas usar para decidir qual ativo investir, mesmo tendo os dois segmentos na carteira, você comparar, isso não é uma forma eficaz. Por quê? Mineração e financeiro. Vou pegar esses dois para dar um exemplo. São setores diferentes e cenários diferentes. Ou seja, uma crise que estiver acontecendo no financeiro pode não estar acontecendo na mineração. E isso é a causa principal das pessoas fazer esse tipo de comparação e ter muita perda de dinheiro ali nos seus investimentos, porque está comparando e fazendo análises erradas. A forma que eu utilizo, e na minha opinião, para mim, eu uso há muito tempo, há 2, 3 anos, é a mais eficaz, é eu fazer a comparação com segmentos e setores iguais. Por exemplo, não só segmentos e setores, mas categorias. Eu sempre comparação com ação, fundo imobiliário com fundo imobiliário. Eu nunca faço a comparação de uma categoria outra categoria, porque isso daí vai se tornar uma análise ineficiente. Eu vou estar ali fazendo uma análise no ponto cego. Eu vou mostrar a tela aqui do meu Investidor 10 para vocês terem noção do que eu estou falando. Aqui nessa tela, eu costumo fazer as pesquisas. Muito antes de comparar, eu faço uma análise. Como assim, Samuel? Você faz uma análise. Se eu for explicar para vocês a análise completa, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu posso fazer um vídeo especificamente para para esse tema, ok? Primeiro eu faço uma análise. Como que eu faço? Eu venho aqui nos setores de ações, né, na categoria de ações, e escolho ou o ativo ou o setor. Ok? Normalmente eu vou pelo ativo. Por que eu vou pelo ativo? Na minha carteira ela já está diversificada. Então eu sei exatamente qual ativo eu devo investir pela análise. Ou seja, como eu tenho diversos setores ali com a diversificação correta, eu não fico me preocupando em olhar agora setores. Agora sim, eu me preocupo em olhar ações, aqui no caso, os ativos, ok? Entrando na minha carteira aqui, o que que acontece? Eu tenho os meus ativos, certo? Eu vou fazer uma explicação para quem já tem uma carteira diversificada e em um outro vídeo eu vou fazer especificamente para quem não tem uma carteira diversificada, ok? E inclusive vou até ensinar a diversificar uma carteira. Aqui é uma carteira diversificada, no caso, na questão de setores, tá? Na categoria de ações. Aqui tem Petra, que é petróleo, a CEMIG, que é energia, Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, tem a Itaú, que é o setor financeiro, a gente tem aqui a Taesa também, que é um setor de energia. Se você reparar, tem dois setores de energias aqui e dois setores de banco. Eu utilizo uma estratégia que eu chamo de 2 por um. Como assim, Samuel? 2 por um. Eu estou pegando os dois maiores bancos do Brasil. O Banco do Brasil e o Itaú, certo? Os dois sempre estão em alta, ok? Mas sempre quando acontece uma crise no setor financeiro, tende a cair os dois bancos. É pela minha análise isso que acontece. Os dois bancos tendem a cair.
Muitas vezes o Itaú ainda consegue se sobressair. Porém, por que eu fiz a estratégia do 2 em um? Porque aqui eu consigo fazer o quê? Se um banco cair, eu lucro no outro. E se o setor financeiro estiver prejudicado, é oportunidade de compra. Porque o setor financeiro é o mais importante no Brasil, ainda mais com bancos, certo? A chance de valorização a longo prazo é gigante. Então, a minha estratégia 2 por um não é somente no setor financeiro. Você pode ver que na de energia tem. Eu estou migrando para saneamento também. Eu peguei no momento a Sanepar, mas eu viso outra ação no mesmo segmento, no mesmo setor. Ok? Mas voltando aqui ao ponto. O que que eu faço? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a CEMIG e a Taesa. Como que eu posso decidir em qual dessas duas eu vou investir, fazendo a comparação de setores iguais? Porque CEMIG e Taesa são setores iguais, é o mesmo setor, é o setor de energia, ok? Entrando aqui na Taesa, você vindo aqui para baixo, no sobre, você vai ter aqui o nome lá embaixo mostrando qual que é o segmento dela, ok? A Taesa atua no setor de utilidade pública e subsetor de energia elétrica, ou seja, basicamente um setor de energia, ok? Mas é mais para utilidade pública, mas vai praticamente lado a lado ali com a CEMIG, ok? E você pegando para fazer uma comparação, o que que você deve analisar? Eu, na minha visão, tá? Com a minha estratégia, eu não viso o preço de cota, o preço de, ou a variação, certo? A variação ela é muito importante, tá? Porque isso aqui mostra como que ela está se valorizando de acordo com os últimos 12 meses. Isso daqui é muito importante, cara, porque tudo bem, precisa de uma análise mais profunda mesmo se esse cenário aqui estiver negativo, mas falando de um cenário positivo, mostra que a ação está tendo um crescimento, por mais que seja um crescimento pouco, mas 33% em 12 meses, eu não cheguei a estudar por completo a Taesa, mas eu acredito que é um crescimento grande. A gente vem aqui no PVP. O PVP está 1,93. PVP eu vou explicar de forma básica aqui para vocês conseguirem entender, tá? PVP, ele significa preço, tá? Vou colocar aqui preço sobre valor patrimonial. Esse daqui é o significado de PVP. PVP significa preço sobre valor patrimonial. Só que é a sigla. O significado de PVP, quando você for olhar em um cenário desse daqui, é basicamente o seguinte: ele te mostra se o ativo ele é caro ou está barato. Como assim? Quando ele está acima de um, significa que ele é um ativo caro. Por quê? Porque um significa a estabilidade ali, o preço justo. É como se fosse o 100%. Ok? Um é o 100% de um ativo. 0,9, 0,90, 0,80, 0,70 significa que ele está abaixo de 100%. Ou seja, possivelmente está em desconto. Só que antes de você simplesmente assemelhar se esse ativo ele está com desconto porque ele está barato, você precisa entender o porquê que ele caiu, o porquê que ele está com preço mais baixo. Você precisa estudar o ativo, certo? O dividend yield ele é um fator muito importante. Quando se trata de ação, algumas ações eu olho o dividend yield, mas é raras as ações que eu olho. Eu utilizo mais ações para crescimento e valorização do patrimônio, certo? Então, olhando um PVP de 1,93, normalmente, o que que eu faço, cara? Sabe esse gráfico aqui? Isso aqui já se trabalha a comparação, ok? Eu faço isso daqui, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer lá na CEMIG. Eu não simplesmente vou olhar aqui de cara e vou tentar entender se ele tá bom ou não na minha visão. Claro que não. Investimento precisa de estudo, requer estudo. E estudo precisa ser aprofundado. Você precisa realmente fazer aquilo que é preciso, ok? Então eu pego esse gráfico aqui, pode ser uma coisa chata de se fazer, mas é uma coisa necessária, porque é algo que coloca dinheiro e te traz dinheiro de volta se for bem aplicado, ok? Olhando aqui, você vai olhar o pior cenário aqui da Taesa, só que você não vai olhar só o pior cenário, você vai olhar os três melhor, não os três melhores, mas você vai olhar os três principais cenários aqui dentro desse gráfico, tanto a maior queda, quanto a média de alta, quanto a maior alta. Ou seja, qual que é a maior queda aqui? Eu basicamente passo o mouse aqui por cima e tento entender. Vamos supor que aqui, na data de 25 de 1 de 2025, você pode ver que caiu ali para R$ 30,10, ok? Isso aqui foi por conta de alguns cenários. Isso aqui foi dentro desse ano, certo? Dentro desse ano, nos últimos 12 meses. Teve um cenário ali que ela ficou em queda, no valor de 30,10. O que eu faço para poder entender? Eu vou no Google ou eu vou no chat GPT.
Aí você escolhe qual que é a melhor opção para você. Normalmente eu vou no ChatGPT. Eu chego nele e pergunto assim: Chat, no cenário, na data de 28/1 de 2025, com a empresa Taesa, aconteceu o seguinte: ele esteve em queda. Eu coloco a data exata que o chat já consegue ter localizar. Esteve em queda, estava num valor de 30,10. Qual e o que aconteceu para influenciar a queda nesse cenário? Ele simplesmente vai te responder o motivo. Você vai fazer a mesma coisa na média de alta, certo? Como assim chama média de alta? A média alta aqui, médio, tá? Não, não média de uma média que você faz em um cálculo, não. O médio. É baixo, médio e alto. Aqui a gente vai fazer o médio, ok? O médio aqui é esse daqui, ó. No valor de 36,70. Você vai fazer a mesma coisa. Vai entrar lá no chat GPT e vai fazer a pesquisa. Vai entender, você coloca a data, ok, certinho, ok, o valor e faz a mesma pergunta para que o chat te responda o que aconteceu naquele cenário. Você vai fazer a mesma coisa aqui no maior, a maior alta aqui dos últimos 12 meses para entender o porquê subiu tanto. Por que que isso daqui é necessário, sabe? Basicamente é o seguinte, cara, quando você faz essa pesquisa, você não simplesmente está querendo saber o preço da cota em cada período, mas você está procurando saber o porquê que ela caiu. Quando você sabe o porquê que ela caiu, não que você vai adivinhar, mas fica muito mais fácil você fazer uma projeção, certo? Você faz uma projeção, explica o que é projeção caso você não saiba. Projeção é você não especular, mas você fazer um planejamento onde um cenário que você espera que seja e que aconteça, ok? Pode não ser número exato, mas, por exemplo, você faz uma projeção para que o cenário seja positivo, por mais que você não saiba o valor, mas você acredita que vai fechar positivo. Isso é uma projeção. Você acredita que ali ao longo prazo, vamos supor, dentro de uns 2 anos, eu acredito na alta da Taesa por conta disso, disso e disso. Entende? Então é tudo atrás de um estudo. É que você pode fazer uma projeção de meses, e normalmente eu faço projeção de meses para mim ter um número exato, entendeu? E o que acontece quando eu faço essa comparação aqui? Eu vou fazer isso, ok? Eu olho sim os indicadores, esses indicadores aqui são todos importantes, tá? Inclusive, vou até passar aqui para vocês os mais importantes para mim. O mais importante que eu analiso é o PRP, é a margem bruta e margem líquida, tá? Depende. No caso, eu olho mais margem bruta e líquida quando se trata de financeiro, tá? Payout ele é muito importante porque aqui ele mostra que é uma empresa controlada e equilibrada. A maioria dos dividendos não é distribuído, mas sim a maior parte é ali uns 2 por 1, alguma coisa por cento, é 51, alguma coisa assim investido na empresa para crescimento, e os 48,34 restantes é utilizado para pagamento de dividendos. Eu olho aqui também o ROI. O ROI tá alto para você ver 22,53%. O ROI significa Return on Equity, certo? Acho que é assim, não sei se o meu inglês tá muito bom. Acho que é Return on Equity. Equity, alguma coisa assim, rapaziada. Ele significa o retorno que você vai ter, praticamente. Se você fizer o cálculo do tempo exato que esse investimento nesse ativo te retorna, né, o seu dinheiro. Então ele é muito importante, o ROI, ele é muito importante para se analisar, ok? O CAGR, lucros, tá? Também ele é muito importante, que é a questão de receitas, e aqui a questão de lucros, ele é muito importante para você analisar. Fora isso, aqui não tem, mas normalmente nos ativos eu olho também a liquidez diária, porque a liquidez diária mostra o quão fácil ou difícil é de vender aquele ativo. Outra coisa que não pode faltar, quando você seleciona um ativo, não só pelo dividendo, mas você visa o crescimento dele e o dividendo, você precisa saber qual que é a consistência de pagamento, ok? Eu gosto de números exatos, eu gosto de vir aqui em dividendos pagos para saber o valor. A Taesa, dá para se notar que ela não é uma empresa consistente no valor de pagamento, no valor de pagamento, mas ela é consistente em pagar. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que consistente em pagamento significa que ela consistentemente te paga. Ou seja, aqui dá para ver que todos os anos a Taesa manteve pagamento para os seus investidores, ok? Dentro de 10 anos. Porém, ela não é consistente no valor. Porque você pode ver que aqui foi 1,89, 2,70, 1,77. Ou seja, que teve anos que foi mais e anos que foi menos.
que teve uma variação gigante. Em 2022 foi o maior pico, 4,85 distribuídas em apenas um ano, tá? Então, o que que acontece, cara? Que nos últimos um ano, tá? Nos últimos 12 meses de 2022, dá pra ver que ela não é consistente, porém ela não é somente uma empresa de dividendos, ela é uma empresa de crescimento. Você pode ver que o payout dela é de 48,34%. Então você pode ver que ela mantém um equilíbrio. Tende mais a investir uma pequena porcentagem ali na empresa para crescimento e ainda paga dividendos. Ou seja, você tem lucro duas vezes. Eu até agora não tive prejuízo com a Taesa. Porque, inclusive, quando ela fica negativa, a tendência é que quando eu tenho oportunidade, eu compro mais dela. Mas como que você vai me dizer se você vai escolher a Taesa ou a Semig? Cara, é basicamente dessa forma aqui. Fiz ali a comparação, ok? Precisa de um estudo, igual eu falei para você. Só que agora eu volto aqui na CEMIG. Agora a gente vai estudar a CEMIG. A gente olhou ali qual que é o setor e o subsetor da Taesa. Agora a gente vai olhar o setor e, se possível, se tiver, o subsetor da CEMIG, ok? A gente olhando aqui é a mesma coisa. É uma empresa de setor de utilidade pública e subsetor de energia elétrica. Basicamente, o que acontece? É a mesma coisa. Mesmo setor, mesmo segmento. Então a gente vai fazer agora uma análise mais aprofundada. Se você viu ali em cima, acredito que sim, você pode ver que o valor da cota é mais barato. Tem muitos investidores iniciantes que compram pelo valor da cota, por exemplo. Cara, eu só tenho tanto esse mês, eu só consigo comprar CEMIG. O que que eu faria, cara? Eu chamo isso de reserva de oportunidade. Não importa o valor, o que importa é o objetivo. Eu utilizaria desse valor para investir em algo que me traria retorno, certo? Você pode ver que a variação da CEMIG nos últimos 12 meses é um crescimento de 6,50%, um crescimento muito baixo comparado à Taesa. Só que o dividendo dela é um dividendo de 13,16%. O que que isso significa? Eu não vou falar aqui afirmando, mas vamos lá, antes de eu descer aqui, porque eu ainda não cheguei a ver o payout dela. Porque o payout dela deve ser em valor de uns 70% de pagamento. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, eu chutei baixo ainda, tá? 98% de payout. Ou seja, ela tende a pagar mais dividendos do que a Taesa. E, consequentemente, o crescimento dela é menor. Então, aqui está explicado o porquê que a variação nos últimos 12 meses de crescimento ali da, no valor de cota, tá? A variação significa crescimento no valor de cota, ok? Então, significa que é menor por conta que ela distribui mais dividendos, certo? A gente olhando aqui para o PVP, tá no valor aqui de 1,12. Ainda tá caro, certo? Mas por que tá caro? Pela variação dela. O PVP aqui tá de 1,12. Então, é um PVP um pouco menor do que o da Taesa, mas é um PVP alto ainda, porque tá acima do 1. Normalmente, vamos lá, até 1,12 aqui, dependendo do cenário, né, pelo estudo, se eu ver que vai ser raramente esse PVP descer, eu posso até estar entrando na CEMIG ao invés de entrar ali na Taesa, que está quase batendo a casa dos dois. Porém, tem um outro fator. E se a Taesa ela não baixar mais o PVP e simplesmente só subir? Então, a tendência da Taesa é simplesmente o crescimento. Ela só vai se valorizar. Ou seja, eu preciso estudar esse cenário e entrar o mais rápido possível para que o meu preço médio ali se mantenha. Porque quanto mais caro eu comprar uma ação, mais alto o meu preço médio fica. Ou seja, quanto mais aquela ação cair, mais prejuízo eu tenho. Aqui o dividend yield dela é de 13,16%. Um dividendo muito alto, cara, muito alto. A gente olhando aqui para aquele mesmo gráfico que a gente fez, você vai fazer a mesma coisa, cara. Você vai olhar o cenário, pior cenário que teve no último um ano, tá? Nos últimos 12 meses. Você olha o pior cenário. Se você preferir, você pode fazer no cenário de 5 anos. Você olha o menor, a maior queda, né? O menor preço de cota e a maior queda que teve. E faz a mesma pesquisa. Depois você pega o preço médio, depois você pega o pico mais alto. Você pode fazer dentro de 5 anos ou dentro de um ano. Normalmente eu faço em um ano. E aí você faz aquela pesquisa. Você busca entender a data exata, você coloca na data exata, o valor da cota, entender o cenário, o porquê que aquela cota ela desvalorizou, o porquê que ela ficou num precinho um pouquinho mais alto, e o porquê que ela bateu o pico. Então você entende o que aconteceu no cenário. Por quê? Porque quando você acompanha notícias do setor, pode ser tanto do setor quanto realmente diretamente do ativo,
você já vai ter a noção do que aconteceu ali que fez a cota cair. Ou seja, imagina que aconteceu um cenário parecido, né? Que vai fazer aquela cota se valorizar, que fez aquela cota se valorizar ao máximo possível. É um cenário parecido. Muitos investidores entram e ganham muito dinheiro com isso. E quando ele vê que aquele cenário ele vai despencar, eles já se preparam antes para poder comprar mais. Ou seja, o investidor ele nunca sai, ele sempre entra. Só que ele sempre sabe o momento certo de entrar. Ele entra quando está perto de se valorizar, porque ele sabe, ele faz o estudo, ok? E quando cai, é o momento certo dele estar entrando. Ele entende porque ele fez o estudo completo. Então, basicamente, eu faço essa comparação, ok? Aí, se a gente sempre olha o ROI, você pode ver que o ROI da Thaís é muito mais alto que o ROI da, da CEMIG, você pode ver aqui a parte do CAGR, né? Você pode ver aqui a parte da margem, que eu não olho tanto assim em questão de coisa elétrica, eu gosto de olhar mais no financeiro. Payout super alto, tende a pagar mais dividendos. E aí, o que acontece? Por que você colocou dois, Samuel? Você lembra aquilo que eu te disse no começo do vídeo? Eu disse que é o mesmo setor, então se cair, eu tenho a tendência de entrar e tal. Porém, vou te explicar de uma forma mais clara aqui no setor de energia, certo? No setor de energia, você pode perceber que um paga mais dividendo e o outro está ali em questão de mais de crescimento. Eu ganho de três jeitos, cara. Dois é o mesmo, porém um é diferente. Na Taesa eu ganho em valorização, que é o ganho de capital, eu ganho com dividendos, por mais que seja baixo, a questão da porcentagem, mas é um valor considerável alto, certo? E com a CEMIG, eu estou no mesmo setor, eu estou tendo a mesma valorização porque o setor não tem nenhum cenário ruim, não é um cenário negativo, eu estou tendo ganho. Ou seja, então meus dividendos eles estão rendendo bem. Eu estou tendo a valorização, por mais que seja baixa, porque a cota da CEMIG é baixa, estou tendo uma valorização boa. Eu estou tendo pagamento de dividendo porque ela paga muito dividendo e tem um bom ROI. Não é um ROI baixo, é um ROI de quase 14%. Comparado da Taesa é baixo, tudo bem. Porém, ela é uma empresa que paga mais dividendos, praticamente o dobro de dividendos do que a Taesa, certo? Porém, a Taesa, ela é de crescimento. Então, você precisa entender qual que é o seu objetivo. Eu planejei o meu. Eu sei que o meu eu quero crescimento, eu quero dividendo. Eu selecionei dois ativos que somente um me paga o dobro de dividendos do que eu comprei. Eu ainda tenho 7% de dividendos, totalizando dá 20% de dividendos ali, dividend yield durante o ano, correto? E eu ainda tenho a valorização daquele ativo, não só de um, mas dos dois. Por quê? Porque os dois é do mesmo segmento. Então, se o cenário está favorecendo um, automaticamente favorece o outro. Essa é a comparação que eu faço para selecionar o meu ativo. Eu olho todo esse gráfico aqui, eu sempre comparo ativos de setores iguais, nunca de setores diferentes. Eu faço isso não todos os dias, mas eu tiro sempre uma, duas vezes na semana para fazer, porque eu preciso saber qual é a oportunidade, qual é o cenário. Porém, não foi só isso, tá? Rapidamente vou te mostrar uma outra coisa, que é notícias. Ou seja, ou eu vejo notícias sobre o mercado, ou eu vejo notícias sobre o ativo. Porém, eu não curto muito olhar pelo investidor 10. Então, como bônus, eu vou mostrar aqui um site que eu utilizo para poder ver notícias de forma muito mais eficaz e muito mais rápida, tá? O Infomoney. Aqui, para você, cara, para você pesquisar aqui sobre o seu ativo, sobre o setor, sobre como que tá aí o mercado financeiro, é muito bom, tá? Porque aqui tem os filtros, né? Tem os filtros de mercado. Só deixa eu colocar minha conta aqui rapidinho. Tem uns filtros ali de mercado, tem filtros ali de política. Então, se você está no setor de banco, cara, é bom você sempre estar dando uma olhada aqui na questão das últimas notícias aqui, em questão de economia, entendeu? De política, porque é coisa que envolve o governo, tá? Banco envolve o governo, então é bom você sempre estar por dentro. Onde tem aqui mercado, tá vendo? Mercado, ó, aqui é o mercado financeiro, tá? Então, ele vai te mostrar aqui tudo que está acontecendo dentro de cada ação, entende? Aqui, ó. Você pode até pesquisar o seu, certo? Tem a barrinha de pesquisa aqui, se eu não me engano. Não sei se eles tiraram. Acredito que não tem mais. Porém, sempre aqui, cara, parece tudo, né? Tudo em questão à Bolsa Brasileira. Então aqui é um bônus para você estudar e fazer uma análise aí dos seus ativos bem aprofundado, ok? O vídeo de hoje foi esse. Se isso aqui te ajudou, comenta aqui embaixo para mim saber, dá o seu feedback, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Porque eu vou postar aqui conteúdo toda semana, duas vezes por semana, dia de terça e sexta-feira, eu tô postando conteúdo aqui, tudo bem? Então, até o próximo vídeo e